partir de agora você acompanha o programa Caminhando com Jesus. Apresentação de Irmã Eliana e Francisco Malgeri Filho. Boa tarde, queridos amigos desta rede Boa Nova de Comunicação Espírita Cristã. Eu sou Francisco Malgeri Filho, estou aqui com a Irmã Eliana, substituindo a nossa querida Ana Ariel, que encontra-se impossibilitada de participar do programa. E eu estou, então, aqui com a Irmã Eliana para mais um momento deste Caminhando com Jesus. Agradecemos à Fundação André Luiz e aos prestimosos pessoas que trabalham no suporte a este programa, que, assim, possibilitando que ele chegue aos lares de tanta gente, Brasil e mundo afora. Agradecemos também você, participante, ouvinte, telespectador, Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior. Participe. Utilize, então, os nossos meios de comunicação. Nós temos WhatsApp 011 99643 3827, repetindo, 011 99643 3827. Vocês também podem utilizar os telefones do Clube Amigos, que é o 011 2458 3214, 011 97261 0272, o 0800 120 1838. O seu recado através desses meios. E o tema de hoje é a ajuda. Saber, com a Irmã Eliana, como isso pode acontecer e como se deve fazer, como se pode fazer para ajudar. Nós sabemos, dentro do Espiritismo, quão importante é a ajuda, porque ajuda ao próximo, ajuda principalmente a nós mesmos, não é mesmo? Mas tenho certeza que a Irmã Eliana vai tirar algo mais lá do fundo, despertar em nós algo mais profundo. Então, convido vocês também a convidarem outras pessoas, amigos, parentes, conhecidos, a também participarem desse programa. Que eles venham aqui, venham caminhar conosco, venham trilhar este caminho de aproximação até Jesus e, assim, caminhar com Jesus. É muito importante. Caminhar com Jesus é paz de espírito, consciência tranquila, dever cumprido. Então, queridos amigos, vamos ver o que a Irmã Eliana tem a nos dizer. Querida Irmã Eliana, boa tarde. Como vai a senhora? Tudo bem? Recebemos essas boas-vindas com muito carinho. O nosso boa tarde, o nosso abraço e profunda gratidão à FEAL, à Rádio Boa Nova, a esse momento em que nos encontramos para falar de Jesus. Caminhando com Jesus. Vamos imaginar caminhando com Ele, passo a passo. Vamos abrir o nosso programa hoje com essa pequena meditação. Esquece um pouco os afazeres, concentra-se nele. Imagina Cafarnaum e as estradas, imagina Jerusalém, Betânia, esses espaços tão bonitos em que ele esteve. Ou simplesmente aí junto nessa rua da sua casa, aonde você caminha, por dentro da sua casa, ao seu lado, na mesa diante dele. Nós precisamos nos relacionar com Jesus. O amor que na Bíblia é falado, que na Bíblia é registrado, que desde o Antigo Testamento é colocado, e ele diz que veio cumprir a lei, é este amor singelo, é o amor do relacionamento. Todo amor é relacionamento, não existe amor, eu amo, significa eu amo algo, alguém, alguma coisa. Não existe ninguém que não ame. Às vezes não ama o outro
mas ama um animal, uma planta, é dedicado, é gentil com algumas coisas. Nas definições de amor, a gente ainda vai entrar nelas, naquela epístola linda de nosso querido Paulo, quando ele define amor. Mas hoje o tema é a arte da ajuda. Por que estamos falando da ajuda? Porque a gente precisa de ajuda. Ajuda para estar com Deus, para se relacionar com Deus. Toda a FEAL, toda a comunicação, todo o instrumental ir de ir pregar e deixado por Jesus na sua partida, no seu adeus, no seu retorno ao reino, à pátria espiritual, é no sentido da comunicação, da ação de comunicar, falar com o outro sobre os ensinamentos maravilhosos que tanto o Antigo Testamento como as suas palavras nos trouxeram. Deus enviou o seu Filho amado para registrar esses ensinamentos profundamente no nosso ser. Ele não deixou nada escrito, ele falou, ele agiu, ele caminhou. Por isso o programa chama-se Caminhando com Jesus. Bom, Francisco colocou aí, nosso querido Francisco Malgeri, convidado de hoje, a quem agradecemos essa presença carinhosa, esse estar conosco cotidianamente. E o tema também fala do sonho de Paulo. Nós aqui, com tantas anotações para fazer o programa, pela gentileza e o carinho, né, a grandeza. Então, eu trouxe aqui, biblicamente, a palavra para que pudéssemos falar dessa arte da ajuda. Porque Paulo nos traz isto neste momento, no Ato dos Apóstolos, Ato 16. Nós vamos olhar esse momento em que ele está viajando, ele está caminhando, andando e levando a palavra. E ele tem um sonho, então. E naquele momento ele é chamado a ir à Macedônia. Estava numa outra direção, mas o sonho o levou a ir à Macedônia. Ele tem o sonho, então narra em Atos 16, 9 e 10. Naquela noite Paulo teve um sonho. Eles foram para Frígia, depois Galácia, na região, atravessaram toda a região da Galácia, temos a epístola aos Gálatas, Bitínia, ele vai andando por Mícia, e aí ele vai até o porto marítimo de Troade, e naquela noite em Troade, ele teve um sonho, um macedônio estava de pé lá do outro lado do mar, então eles teriam que fazer a travessia pelo mar, e esse macedônio diz: venha a Macedônia, ajude-nos. Veja um sonho onde um macedônio pede ajuda. E esse sonho foi revelador, ele sentiu um toque profundo no seu coração e imediatamente ele começou a fazer os preparativos para a viagem à Macedônia. Na Macedônia, ali no norte da Grécia, nós já estudamos aí a maravilhosa epístolas, né, de Filipos, porque Filipos está ali ao norte da Grécia, é Macedônia. Ali na Macedônia, ele vai encontrar a nossa grande e convertida. Conta-se que é a primeira grande convertida, a primeira mulher, porque os judeus traziam uma diferença entre os estudos. Só os homens, né, tinham acesso à Torá, aos conhecimentos iniciáticos, né, chamados ao hermetismo, àquele conhecimento fechado da palavra de Deus que era transmitido pelos homens. Lídia é uma religiosa, ela era conhecida, ela até anotamos aqui como ela era chamada, que era a mulher consagrada a Deus entre os judeus em Filipos, na Macedônia. Então, quando a Macedônia diz isso, né, o Macedônio, quando ele diz naquela noite, quando ele sonha, venha a Macedônia e ajude-nos, o sonho disse tudo, venha e ajude-nos. Aqui tem início o amor e a razão e a essência da expansão do cristianismo em Paulo. Até então nós temos os judeus interpretando a Bíblia e Paulo demarcando o Cristo como o Messias, fazendo uma releitura do Antigo Testamento e de toda a palavra que o Antigo Testamento trouxe. Paulo é quem escreve as cartas, Paulo é quem dá início a todo um caminho de difusão do cristianismo que chegou até nós, até hoje.
É tão bonito entender tudo isso, é tão profundo compreender tudo isso. Por quê? Porque a gente às vezes pensa no Cristo não como um estado relacional, como uma figura na parede, alguém que eu me ajoelho e curvo e peço. É também. A figura na parede é linda, a gente tem nossos filhos com retratos, né, sobre os nossos móveis, ou guardadinho num lugar, uma caixa preciosa. Não é verdade? Nós temos. Faz parte da nossa cultura eleger por aquele altar, né, mediante ao que amamos. Se chama sagração. É um estado bonito. Vamos lembrando da nossa palavra, dos nossos encontros. Na semana passada, nós falamos, né, na 2 Coríntios, e até tínhamos pensado em começar indo para 1 Coríntios para poder falar aquela definição de amor. Mas 4 elementos nessa epístola de Coríntios que fala de como vencer as nossas dificuldades, os nossos defeitos. A arte da ajuda é um passo para superar o egoísmo, porque ajuda é ajudar alguém. E nós falamos de um item muito importante, que é sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer e viver em paz. São 4 pontos que na 2ª Epístola a Coríntios 13:12, como vimos a semana passada, ele coloca como pontos importantes. Mas como vou conhecer esse estado de ser consolado se eu não mostrar a minha fragilidade? Se eu não tiver alguém que me ajudou? Um sonho e um anjo que chega para me ajudar. Para que eu cresça na arte da ajuda, eu preciso reconhecer as consolações que eu recebi, as ajudas que eu recebi. O que é rememorar e reviver no coração como foi importante aquela cura que eu tive quando orei, quando pedi ao Cristo, quando pedi por um filho e ele foi ajudado, quando pedi por minha saúde e aquele órgão foi curado, quando eu pedi por um amigo. Então, ser consolado e sentir-se consolado é o movimento mais importante dentro da nossa alma, para que possamos ser consoladores, ajudadores. O cristianismo tem dentro do seu âmago a ordem da ajuda. Ela é importantíssima em nossos passos. E para mim ser consolado, eu preciso então reconhecer o meu relacionamento com aquele que pode me consolar. Sim, Deus envia aqueles que nos chegam, um médico muito capaz que nos consola e nos cura, alguém que nos dá um endereço que muitas vezes é o local da ajuda, que a gente chama da ajuda sobrenatural, porque não está na natureza só apenas, mas na natureza também transcendente, é natureza, mas natureza transcendente, é um estado da matéria na sua camada fluídica, etérea, palpável sim, mas por outros signos, por outras metodologias. Lembre-se, nós temos apenas uma porcentagem muito mínima utilizada em nosso cérebro. Nós somos reduzidos em nossa capacidade na encarnação, na veste corpórea, estamos reduzidos. A capacidade cerebral é imensa, mas não chega a 10%. Nós alcançamos usar dessa nossa capacidade apenas 10, 9, 8% dessa nossa capacidade. Quando Cristo diz lá no capítulo 19, sede perfeito, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Ou então afirma que nós poderíamos fazer os tais milagres, né, que não são senão a movimentação dos fluidos, no sentido da cura, no sentido da obtenção de espaços de melhoria e de crescimento. Está dentro da arte da ajuda, está dentro da ajuda. São os ajudadores. Na verdade, nós somos os ajudadores. Aqueles que, naquele momento de necessidade do outro, está presente para acolher a sua dor, para acalentar, para abraçar, para chorar junto e para relacionar-se com quem pode nos trazer aquela cura que é Deus. O relacionamento humano e a arte de relacionar-se, ajudando e tornando-nos todos nós ajudadores do caminho, daquele que
e necessita da ajuda, passa pelo nosso estado relacional com Deus. Esse é o cristianismo, na sua essência, na sua beleza, na sua grandeza. Hoje, então, nós vamos lá para o sonho de Paulo. E nós viemos, então, o encontro com Lídia. Mas seria longo agora a gente falar sobre o encontro de Paulo com Lídia, a vendedora de púrpura, tecidos tingidos de púrpura, que eram caríssimos, e ela era muito rica, e ela reunia-se com as mulheres à beira do rio, em Filipos, de um grande rio que atravessa Filipos, e ali eles estudavam a palavra. E ela fica encantada, é a primeira convertida. É conhecida como a primeira europeia convertida, porque eles estão na Grécia. Ali o judaísmo entra, judeus chegam também. Ali nós temos também todo um processo com Roma. Enfim, é uma complicada região de lutas e dores, e de memórias de perdas e de ausências, profundas ausências. Então ali o macedônio disse: vem, ajuda-nos. Quão importante também esse ato singelo de Paulo de olhar para um sonho como uma ordem. Quão importante o estado relacional de Paulo com o mundo espiritual. Nesse momento nós temos um testemunho desse estado relacional, do relacionamento de Paulo com o mundo. É uma coisa incrível. Não é incrível? Bom, nós vamos aqui passando, voltando para essa compreensão do amor de Deus nos momentos do nosso sofrimento, como se dá essa ajuda, como ela se revela. Nós deixamos aí com o nosso querido irmão Francisco, que é o apresentador hoje do programa, e que traz essa alegria e esse companheirismo na nossa fala, não é? Sobre o encontro de hoje, o sonho de Paulo. Venha e ajuda-nos. Será que você já pediu isso para alguém? Ajuda-me. Às vezes a gente fala: eu tenho um problema, assim, assado. Nós não temos essa humildade como o homem da Macedônia. Ajuda-me, ajuda-nos. Não é verdade? Alguns fazem, alcançam. Eu vim pedir ajuda, preciso de ajuda. Porque se eu não for ajudado, não ajudarei. A condição minha de solidariedade para com o próximo, desse tema tão atual, da empatia, de estar no lugar do outro, não só no lugar do outro, na dor do outro, que em Paulo é: chorai com os que choram, entristecei-vos com aqueles que se entristecem, alegra-te com os que se alegram. Ele está falando do conjunto de empatia, dos empáticos, quando você entra em empatia. É lindo, é o fato, você está com o fato do outro. Qual é o fato? A tristeza? Entristeço-me. A perda e o choro? Posso não chorar, porque a perda não é minha, mas contrito, né? Com o meu olhar direcionando afago. E se eu toco de forma terna, pequena. Se a pessoa se agarra a mim, então eu aperto contra o peito, quando o meu abraço. Né? Tem pessoas que, na fila do abraço, ou quando você trabalha com a multidão, né, onde você entrega o leite, o pão, a marmita, tem pessoas que querem te tocar. É leve, sabe? Põe a mão assim, de forma tímida na sua mão. Mas tem aquelas que se jogam nos seus braços. Tem crianças que passam, fazem assim de longe. Tem umas que se jogam e escondem aqui a cabeça no peito, como rogando socorro, ajuda. Ai, é tão bom, é maravilhoso. Esse é o nosso convite para você hoje, o sonho de Paulo, a pedido de ajuda do Macedônia, do outro lado do mar. Ele está do lado de cá e ele vê o sonho do lado de lá e ele vai para esse lado. E todo um caminho se abre. Quanta coragem para isso, não é verdade? Então, Francisco, passamos a você, agora, nesse instante, a sua palavra, para que você possa contribuir, estar junto e trazer a sua reflexão sobre esse tema tão bonito.
E até mesmo, se quiser trazer alguma questão dentro do que falamos, estamos disponíveis também. Muitas vezes a voz do apresentador é a nossa voz, não é? Muitas vezes ele é intuído, né, pelas nossas dúvidas e traz questões que dizem das nossas angústias em meio ao caminho. Boa tarde, grande abraço, até já, para o nosso segmento do Caminhando com Jesus, neste momento com você. Pois é, que tema lindo, né? Muito bonito. Uma coisa me chamou bastante atenção na fala da senhora a respeito da, da questão de pedir ajuda, né? A senhora falou sobre a humildade de pedir ajuda. Aí eu pergunto, muitas pessoas, eu já presenciei isso em várias oportunidades na minha vida, pessoas que não sabem pedir ajuda. Elas se matam, se esfalfam para resolver problemas dela, que às vezes, com a ajudinha de alguém, a coisa ficaria muito mais simples. E muitas pessoas falam que são tímidas, então por isso que elas não pedem ajuda. Será que timidez, orgulho, vaidade, são coisas assim que se misturam, irmã, né? Então, deixo essa questãozinha para a senhora responder para a gente. O fato de não pedir ajuda é timidez ou é orgulho, não é? E outra coisa, a ajuda, né? A gente sempre pede ajuda para Deus, estamos pedindo ajuda para Deus para resolver um problema nosso, por um problema de saúde, que a gente está pedindo a cura, ou alguém, um parente, um amigo que está precisando de uma ajuda espiritual, pedimos para os nossos protetores, para os nossos titulares, não é? Sempre estamos pedindo, mas e nós mesmos, né? Nós ajudamos alguém, não é? Oferecemos ajuda quando a gente vê alguém necessitando de ajuda, não é? Então, isso é importante, né? O Espiritismo, ele coloca, né? A caridade, né? A caridade é um tipo de ajuda, né? É uma ajuda em relação ao próximo necessitado, não é? Então, o Espiritismo, ele traz, assim, como base, né, do Espiritismo, a caridade. Kardec falava, né, fora a caridade não há salvação. Então, a caridade é uma forma de ajuda que o Espiritismo conclama os seus simpatizantes a fazer, porque isso nos leva a ajudar, nos leva a reconhecer os nossos defeitos, ver que, por mais que nós precisamos de ajuda, tem gente que precisa muito mais de ajuda do que nós mesmos, né? Então, é isso aí, eu queria que a senhora comentasse em seguida. E eu tenho um textinho para ler aqui do nosso Yoshua, que é uma coleção, né, de livros que foram transcritos, preleções da entidade na nossa casa espírita, que foram transcritos numa coleção que se chama Yoshua. Nós temos já quase 15, eu acho, volumes, né? E esse aqui é o primeiro volume. Ele começou em 1997 a ser transcrito, né? Então, são de 10 anos. Então, são várias preleções aqui. E essa aqui é a preleção de número, deixa eu ver aqui, a preleção número 18, né, de 1997. E o título dela é A Veste da Esperança. Então, eu selecionei um texto aqui, um pedaço, né, dessa preleção, que diz o seguinte, que vai bem ao encontro a esse tema. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Obediente a esses mandamentos, a veste da esperança, nesse momento, começa a ser feita por nossas mãos. Não ame aos homens mais do que a Deus. Privilegie Deus em detrimento dos homens,
porque os homens o deixarão ao longo do caminho. Deus jamais, porque Ele está com você. Se ficar à beira do caminho, Ele estará ao seu lado. E você não chorará, não se amargurará. Dançará como um menino, sonhará como um jovem, trabalhará como um adulto e terá a paz dos velhos no seu coração. Duvidando da existência do Pai, porque ele se faz anônimo e invisível para testar o seu amor, nós nos entregamos à troca afetiva. Amo se sou amado. Oferto pão a quem me pode pagá-lo. Convido para a minha ceia os que, por sua vez, podem me convidar. Ajudo aqueles que me ajudam, não é? Podemos complementar. E se Deus retirar nossa moeda de troca, onde e como ficaremos? Assim, neste cântico sem paz, cheios de revolta, amargura, ingratidão, nos perdemos no ciclo kármico e dolorido de resgates, provas e expiações, para retornarmos a essa égide simples e eterna, que é Deus. Então, esse texto nos diz que não devemos só fazer algo esperando que recebamos algo em troca, não é mesmo? Então, se o tema hoje é ajudar, não vamos esperar ajudar somente se formos ajudados, ou vamos ajudar alguém na esperança que esse alguém nos ajude. Não, essa ajuda tem que ser desinteressada. É essa a verdadeira ajuda, é essa a ajuda que Deus leva em consideração, não é? Então, queridos amigos e ouvintes, então esse tema é muito sensível no espiritismo, no cristianismo, e é muito importante para o nosso caminhar junto a Jesus. Então, devolvo a palavra para a irmã Eliana para fazer os comentários finais e o encerramento. Boa tarde, irmã. A palavra é sua novamente. Aqui estamos para dar seguimento a estas questões, prezado irmão Francisco, que trouxeste para nós. Fato de não pedir ajuda é timidez ou orgulho? O que vocês responderiam? Digo para nós. O fato de não pedir ajuda. O fato de estar à sua volta, necessitando de ajuda e não pedir. Supondo que quem está à sua volta, vamos examinar na família, sabe que você precisa de ajuda. Se você olhar para você mesmo e pensar nessa experiência, nesse tipo de experiência, você poderá dizer o quanto dói. Você está precisando de ajuda, cansado de outro passar e não te ajudar. Você registra amarguras. Geralmente, esse silêncio, querido irmão Francisco, é acompanhado de amargura e de dor, porque geralmente se espera a ajuda do outro. Quando é uma pessoa, principalmente quando é uma pessoa ajudadora. Quando a pessoa é ajudadora e se dispõe, dói dentro dela ver a indiferença alheia. Por um lado, esse é um lado da questão. E não pedir é também um ato de, como é que eu lhe digo, de indiferença para com aquela pessoa, porque ela nunca vai aprender isto, ela nunca vai saber o que você sente. E é um direito dela receber de você o seu retorno. Então, eu não estou, na verdade, quando eu não peço ajuda, eu não estou no estado relacional. E eu não vou experimentar essa sensação de ser ajudado. Eu não vou experimentar a sensação de ser consolado. Eu só peço ajuda a Deus. Porque eu não estou diante de Deus, não estou vendo Deus, mas aonde está Deus? O meu próximo. A arte da ajuda, como o nome diz, é o quê? É a arte de amar. Você fez a seguinte afirmação: a caridade é uma ajuda? Você perguntou, Francisco. A caridade é o nome do amor. E a ajuda é o ato de amar.
Então, é o amor em estado de amar, é o verbo sendo conjugado, é o amor amando. Vamos lembrar disto? Por isso que é tão forte a palavra caridade, porque ela significa o amor atuante, o amor agindo, o amor em ação. A arte da ajuda está dentro do ofício de amar o outro. Então, quando o outro passa indiferente e não ajuda, vê caído e não levanta, por que que o Cristo, na grande parábola do homem caído na mão dos salteadores, na estrada, não é, de Jerusalém a Jericó, por que Jesus coloca o homem da Samaria que não tinha, não tinha as crenças ou a ligação com Deus como os judeus tinham? Eles eram, também são judeus, os que moravam na Samaria, só que conviviam com outros povos, com outras crenças, com outros conjuntos de seres, com verdades, como hoje convivemos com vários caminhos de teológicos, filosóficos, o evangelismo, o espiritismo, sabe, o catolicismo, vamos por aí afora, conjuntos de crenças que a gente respeita. Então, ali estava também o homem da Samaria com o seu conjunto de verdades, mas não era dos judeus. Os judeus passaram, o sacerdote, o levita é quem cuida do templo, conhece tudo do templo, conhece a palavra de Deus de uma forma assim incrível, menomônica, geralmente os levitas, que cuidam da, do- da, da onde Deus está, da onde Deus vive, eles colocavam no templo. Tanto é que a reunião no templo era muito importante para encontrar Deus. Apesar da fala toda do Antigo Testamento falar que Deus é relacionamento, viver esse relacionamento levou 2000 anos para a gente entender. Quer dizer, alguns já entenderam lá atrás, com o próprio Cristo vivendo, outros entenderam no meio do século. Nós estamos entendendo agora, quanto espíritos reencarnantes. Então, Francisco, a arte da ajuda, claro, essa pergunta é só uma pergunta enfática, né, para enfatizar, é um ato de amor, né? E também o fato de não perder a justa timidez, o orgulho é um julgamento, né? As pessoas dizem, eu não peço por timidez. Ela está expondo um sentimento dela. Ela está dizendo, em verdade, que as pessoas passam e sabem que eu preciso de ajuda. A gente observa isso na mendicância. Há aqueles que falam, uma esmolinha, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Né? Eu preciso, não é? Mas tem aqueles que simplesmente estão sentados ali e não dirigem o pedido. Quando a gente faz lá a oficina Francisco de Assis, né? A oficina de Natal, quando fazíamos, né? Nesses 2 anos a gente parou, a gente vê isso, aquele que fica sentado esperando. Estão vendo que eu estou aqui, estão vendo, tá, minha bolsinha está ali, por que não colocam? É altivez? É orgulho? É um julgamento isto. Eu creio, assim, prezado irmão Francisco, não é? Ali tem timidez? Pode ser, mas a timidez, ela envolve uma insegurança de não ser atendido e um medo de sofrer a dor de não ser atendido, ou de não ser consolado, não ser ajudado, de não ser atendido. A negação, eu tenho medo da negação. Na verdade, é uma pessoa com medo. Há que se ter compaixão. Não é uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa temerosa. Ela não quer se expor. Eu diria que pode haver sabe, um ato um pouco de vaidade, de não querer confrontar e de ser humilhado. Mas a humilhação faz parte de nossa vida. A gente precisa convidar aos que assim pensam a pedir, a rogar. Deus não vai atender sempre. Então, quando ela pedir e Deus não atender, eu vou achar que Deus esqueceu de mim por isso? Eu não vou compreender que no meu estado relacional, aquilo que Deus não concedeu é porque, como pai sábio, não me faria bem? Só pedindo, só me expondo. Então, deixamos aqui esse recadinho, né? O tempo aí vai se fechando em torno de nós, e entre idas e vindas, nós nos perdemos aí nessa, nessa contagem aí maravilhosa, né? Já estamos aí com o tempo chegando à prece, não é aqui?
E agradecemos as suas questões, Francisco. A leitura linda que você fez do Yoshua, que está aqui também conosco, acompanhando, não é? E essa boa nova, que se chama a Veste da Esperança, é ajuda. O que que é ajuda? É algo que vem de fora, é algo que eu espero. Essa pessoa que não pede por timidez, ela espera que o outro veja que ela precisa. A mendicância que grita, me ajude, pelo amor de Deus. E aquele que não diz nada e fica esperando, também espera. Quem pede, espera. Quem não pede, espera. De todo jeito, estamos na arte da espera e do verbo esperançar. Amo muito isso. Ouvi isso muitos anos atrás, nos lábios aí de uma entidade espiritual. Hoje está lançada aí, né, por educadores, por pessoas que pegaram isto, de ver o verbo vivo andando em todas as coisas. Como o hálito da flor, diz a certa altura esse texto, não abandona a flor, o Criador não abandona a sua criatura. É como se nós fôssemos, vejam, o hálito da flor, nós somos o hálito do Criador, o seu sopro, e ele soprou na narina do barro, né, do Adão feito barro, e deu vida. Pensem nisto. É a ele que nós estamos pedindo o consolo. Quando nos dirigimos a alguém que passa na rua, quando nos dirigimos a alguém que é superior a mim no trabalho, quando nos dirigimos a um pequeno, menor que eu, até que me ajude a carregar daqui e ali. É humilhar-se diante de Deus, é ser humilde e reconhecer a grandeza de Deus, pedir ajuda a quem seja, pedir ajuda ao médico, é uma oração viva, aqui e agora. Eu não posso dissociar Deus no meu relacional com Deus, o meu relacional com o meu próximo. Se eu peço a Deus, Deus está nele, eu estou pedindo para Deus nele. E se ele diz não, para que me condoer? Para que ter medo de ouvir o não? Para que me contristar e esperar que o outro adivinhe as minhas necessidades? Se Deus sabe de todas as minhas necessidades. Mas mesmo assim, meu pai não sabe das minhas necessidades, mas a gente pede ao pai um colo, um abraço, um pouquinho mais de comida, né? O alimento na hora imprópria. A gente recebe o não e não dói, e senta no colo, e já, sabe? Eu acho que nós precisamos trabalhar com o não da vida de forma criativa, criar um novo olhar para os nãos e as negatividades e os nãos da vida para nós. Descobriremos belezas intermináveis, como este, a veste da esperança. A arte da ajuda pode ser chamada a arte de esperançar, de conjugar o verbo esperança, tu esperanças, ele esperança. Nós esperançamos, vós esperançais, eles esperançam, ou seja, a vida é pura esperança. Boa tarde, vamos assim encerrando a nossa fala de hoje, encerrando este momento tão bonito entre nós, tá? Com a prece, fechando com aquela prece que sempre fazemos, juntos, preparando esse ambiente para esse estar junto. E deixamos para o próximo encontro, o encontro com Lídia, a vendedora de púrpura. Alguns traduzem, né? Ou os tecidos tingidos de púrpura. E tudo que representa Lídia no próximo encontro, esperem por nós, porque ela estava na Macedônia, não é? Ela estava em Filipos, ela estava ali, naquela mesma região, e ela foi a primeira mulher convertida dentro do judaísmo e das pregações de Paulo, né? Na história paulina, vamos dizer assim, na história das pregações de Paulo. Ah, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Quão belo estar aqui, quão belo comunicar esses fatos, esses ternos fatos. Lembre, então, do macedônio, que pode estar ao seu lado, dizendo, vem, me ajuda, vem, ajuda a Macedônia, ou vem, me ajuda, né? A fala bíblica mesmo, traduzida, é o macedônio dizendo, venha a Macedônia, ajude-nos. Depois no plural, tá vendo? E o pedido, venha a Macedônia, ajude-nos. Olha que bonito. Venha e ajude-nos. O convite é no singular, venha a Paulo e ajude-nos. Porque ninguém nunca está só. Ao ajudar um, ajuda 2, 1000, 1 milhão. A ajuda é a arte de amar, é o amor em ação. Mas há leis na arte da ajuda. Vamos estudá-las?
no próximo encontro. Boa tarde, Francisco. Boa tarde, Feal. Boa tarde a todos vocês que mantêm esta ativa circulação e ajude a Feal. Vem, como aquele macedônio, nós estaremos em seu sonho, dizendo: vem, ajude-nos a manter a nossa rede ativa, viva. Faça parte desse sonho. Fernando Pessoa diz que um homem é a medida dos seus sonhos. A realização do homem, a realização dele se mede pelo tamanho dos seus sonhos. Então vamos sonhar. A FEAL, a Fundação Espírita André Luiz, crescendo sempre, com programas cada vez mais elaborados, bonitos, tocando a nossa essência, alcançando redes cada vez maiores, para levar essa palavra maravilhosa do cristianismo redivivo. Beijos no seu coração. Se o tempo puder, se o tempo existir, não precisar cortar, então vou à prece. Senhor, és o Senhor de toda a vida. Como o hálito o perfume, Senhor, como o perfume da flor não abandona a flor. Nós somos o teu perfume, Senhor. Ah, Senhor, esse vidrinho de perfume, Senhor, coloque-o na mesa daquele que necessita inspirar o perfume da esperança, inspirar o perfume da dádiva, inspirar o perfume da arte da ajuda, ou da ajuda em si, inspirar a tua presença através de mim. Ó Senhor, um pequeno vidro de perfume na prateleira, muitas vezes coberta de lágrimas de alguém que nesse momento está chorando, ou naquele quarto, ou naquela sala onde alguém foi deixado abandonado, naquela clínica de aborto onde um corpo foi esfacelado, uma esperança perdida, e uma alma que às vezes estonteada sai sem saber ao certo o que fez. Ó Senhor, Senhor, paz de nós nesse entardecer. Compreender a arte da ajuda como arte sublime de espalhar o teu perfume onde estivermos. Ó Deus de amor, grande bondade, grande esperança. Com a veste da esperança revestido, aqui nos encontramos hoje. Singelamente dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. E endereça esse Pai Nosso hoje a quem chora, a quem está gemendo, nos hospitais, nas guerras, nos lugares de guerras, pelos corpos perdidos, esfacelados, às vezes nunca encontrados. Pelos 33 milhões de nossa pátria brasileira que estão comendo uma vez no dia apenas quando comem. A insuficiência alimentar agiganta-se em nosso país pelo número de desempregados e uma economia. Ó Deus Pai, ajude-nos, Senhor, ajuda nossos governantes, ajuda as nossas próximas eleições, ajude-nos aqueles que vão assumir o comando de uma nação tão bela, tão intensamente bela, com um destino, um caminho, um sonho dirigido pelo anjo Ismael. Que nós possamos nos somar às vibrações ismaelinas e possamos descer sobre a terra, sobre o Brasil, sobre os nossos candidatos e possíveis futuros que virão, a esperança para as crianças, os jovens, de uma cultura vívida, de amor. Brasil, símbolo de amor eterno, o verde magnífico da esperança, revestindo nossas almas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e dá-nos, Pai, o livramento de todo o mal. Até a próxima semana, quintas-feiras, 16 horas, Caminhando com Jesus. Você acompanhou Caminhando com Jesus.